Olá, a paz do Senhor, está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. O programa Escola Bíblica Dominical é um órgão oficial da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através dessa programação. Nós estamos estudando o trimestre com o tema central, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Aula passada aprendemos sobre a lição de número 8, Nós tratamos sobre transgênero, que transrealidade é essa, Uma aula muito produtiva, desafiadora, porém muito boa, está no nosso canal disponível para que você possa ir lá assistir e extrair o melhor da palavra de Deus para a sua vida. Hoje, a lição de número 9, nós vamos estudar com o título Uma Visão Bíblica do Corpo. E essa é a lição de número 9. E nós queremos pedir a você também que convide mais alguém para assistir, nos ajude divulgando essa programação nas suas redes sociais, se inscrevendo no nosso canal no YouTube, ativando o sininho lá para que quando tiver um vídeo novo, e toda semana nós temos vídeos novos, você seja notificado, Então hoje, lição de número 9, nós vamos trabalhar essa visão bíblica do corpo. Nós temos aqui dois comentaristas para hoje nos auxiliar nesse comentário, Aqui está o pastor Ismael, a paz do Senhor, companheiro. Paz do Senhor, pastor Valcer, uma alegria estar contigo novamente. Também o pastor Edenilson, Deus abençoe. E a você, caro, nobre aluno, professor, que nós tenhamos uma boa aula em nome do Senhor. Maravilha, glória a Deus, Deus abençoe. O pastor Ismael está pastor na AD, que sonho, Bênção, linda igreja. E também evangelista Edenilson, que é líder da família aqui no Templo Sede, um defensor dessa bandeira da família cristã, atuante nessa área, companheiro, nós congregamos junto aqui no Templo Sede. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Valcir, pastor Ismael, todos os irmãos que estão nos assistindo, nossa saudação também. Hoje teremos aqui uma aula abençoada, com certeza, falando aí um pouco sobre a visão bíblica do corpo, Esperamos que todo mundo possa aproveitar e também dividir um pouco do conhecimento, preparando a sua aula, contribuindo aí para a sua escola bíblica dominical. Que essa aula seja uma aula abençoada e que ela possa te auxiliar também a fazer você refletir sobre aquilo que Deus tem preparado para nós nessa oportunidade. Maravilha, então ladeado aqui de dois pastores aí com uma área boa, um vasto conhecimento dessa área, Nós vamos então para o textuário, Então lição de número 9, uma visão bíblica do corpo, textuário, pastor Ismael, pode ler para nós, por favor? Pastor Valcir, será lido. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A verdade prática, pastor Edenilson, faça a leitura para nós. A verdade prática diz assim: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Glória a Deus por isso, O objetivo da lição, que são 3, são os seguintes: ensinar a criação do ser humano. O segundo objetivo, expor a visão bíblica do corpo. E o terceiro objetivo é contrapor a visão secular do corpo. Esses são os objetivos dessa lição que nós queremos atingir com a graça de Deus. Vamos à leitura bíblica em classe, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 ao 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz
faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Após a leitura bíblica, nós retornamos e agora propriamente para o conteúdo dessa lição, pensando nessa visão bíblica do corpo, né? Olhando para a visão materialista, aí sim, né? Essa visão ela despreza a perspectiva bíblica, né? Que eleva o corpo ao propósito da vontade de Deus, né? Porque o propósito divino para o corpo é para nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, né? Exato. Que Ele nos ajude, né? Esse é o nosso desejo e nós iniciamos pensando nisso, que Ele nos ajude e nos ensine a como servir por meio do nosso corpo, como servir a Deus por meio do nosso corpo, né? Não é meu corpo, minhas regras, não é da forma que eu quero, mas sim dentro de um propósito divino pelas Sagradas Escrituras, e é por onde nós vamos palmilhar hoje, né? Então, pensando propriamente na nossa lição, a gente pensa então em 3 pontos que foi lido, que são os objetivos da lição e que serão os 3 tópicos a serem trabalhados aqui hoje: criação do ser humano, a visão bíblica do corpo e a visão secular do corpo, né? Então a gente vai olhar para esse ponto e pensando já propriamente no primeiro ponto, a criação do ser humano. E a primeira pergunta eu vou direcionar ela ao pastor Ismael, né? Pensando nessa ideia da origem da raça humana, né? A gente vai lá nos primórdios, né? Gênesis capítulo 1, versículos 26 ao 27, vai falar desse princípio, dessa criação. E o homem ele foi criado distinto de o restante da criação, ele é distinto. É o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Então isso nos distingue das demais criaturas, né, pastor Ismael? Gostaria do seu comentário. Sim, é uma parte muito importante também aos senhores aqui, né? Também a você, aluno, professor. E eu me paro nesta palavra, a imagem e a semelhança de Deus, não é? Ou seja, a própria lição já vai nos trazer essa separação do sentido animal, não é? Agora, do sentido humano, e é interessante também pensar que Deus faz o homem, né, do barro, e hoje, com o avanço da tecnologia, tem fragmento hoje já sendo concretizado, né, que o nosso corpo, a nossa célula realmente tem, né, quesitos do barro. Nós que trabalhamos na saúde, então, ou seja, percebemos isso, coisa que no passado não tinha ainda como essa prova, mas essa semelhança e esta imagem de Deus, né, é uma questão que muitas das vezes vai surgir uma dúvida: que imagem é essa? Que semelhança é essa? Né? Ou seja, e uma vez que até no início do nosso trimestre aqui foi comentado, né, que nós temos uma tendência de olhar e se identificar naquilo que nós olhamos, né? Ou seja, quando nós partimos desse princípio de se identificar naquilo que nós olhamos, nós deparamos com esta situação da criação, essa imagem e essa semelhança. E aí isso nos reporta a um texto que houve também essa mesma pergunta daquela mulher no poço. Ela disse: Senhor, aonde nós te adoramos? E aí o Senhor disse: os verdadeiros adoradores adorarão a mim em espírito e em verdade. Então essa imagem, essa semelhança e essa distingo de todos os outros, né, é nesse sentido de nós termos essa imagem do Senhor no sentido espiritual. Isso, e fica muito claro isso para nós nessa lição e principalmente nesse início. Então, professor, aluno, focar esta observação, né, desta imagem, essa semelhança, pastor Evalcir, também pastor Denilson.
E é tão interessante pensar nisso que você deve ter, você professor, esse exemplar, e se não tiver eu recomendo, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Deus está na minha sala bem próxima aqui, né? Declaração de Fé. E ela diz, é interessante olhar, ó, ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, né? Imediato e não por um processo evolutivo. Então, moral, caráter, espiritual, somos a imagem e semelhança de Deus nesse sentido, e eu glorifico a Jesus por isso, né? Então, a origem da raça inicia por esse ato sobrenatural e não por um processo evolutivo. Mas aí nós vamos para o segundo ponto, subponto dessa lição, e eu vou dirigir agora a pergunta ao evangelista Edenilson, que é a constituição do ser humano, né? E é muito interessante olhar porque ele vai trazer uma ideia de uma composição externa e uma composição interna, né? O externo, o homem interior, a Bíblia vai tratar muito isso, o homem interior, o homem exterior, o corpo e a carne, e o interno, homem interior, composto de espírito e alma, que é quase que indivisível, né? Isso, né? Fala sobre essa, ou melhor, vai falar da tricotomia. E eu gostaria, evangelista Denilson, que você trabalhasse um pouco essa ideia aqui dessa constituição, dessa tricotomia humana. Claro. Como você bem falou, pastor, você, até na nossa própria declaração de fé, como está escrito na nossa lição, já fica claro ali como nós trabalhamos o entendimento da tricotomia, né? Essa questão do homem externo e do homem interior. O homem externo nada mais é do que a representação material, né? Aquilo que é palpável, o nosso corpo. Já o homem interno trata da parte interna da pessoa, da parte da alma e também do espírito. E aqui nós vemos o entendimento do que se trata a tricotomia. Tricotomia, como o próprio nome já bem coloca, são três partes: corpo, alma e espírito. Um ponto que é muito importante a você que está nos assistindo e acompanhando essa aula é que existem muitas frentes que defendem a dicotomia, que seria apenas o corpo e a alma, ou o espírito. A alma e o espírito, no caso, para eles, são tratados como sinônimos. Então eles só dividem em corpo e espírito, sendo que após a morte do corpo, acaba-se tudo. E aí a nossa declaração de fé, ela é muito bem clara, quando ela, baseado obviamente na Bíblia, né? Se a gente for lá ler no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 3, a gente vai poder observar. Também no livro de Hebreus, no capítulo 4 e versículo 12, também poderemos ali ver a prova que o corpo, o homem, ele é formado tanto pela parte material, que representa o seu corpo, como também a parte não material ou imaterial, que seria a sua alma e o espírito. Dentro da continuidade da lição, nós veremos alguns pontos muito importantes que a Bíblia nos revela que o Senhor requer uma adoração completa de corpo, de alma e espírito. Porque importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós também devemos adorar com o nosso espírito, devemos adorar com o nosso corpo e também com a nossa alma, de todo o nosso coração. Nós veremos aqui também algo interessante, que a parte do corpo, ela fala da parte, como eu já comentei, da parte material, da estrutura do homem. Por exemplo, um louvor com palmas, através do corpo. Mas a parte da alma já fala das emoções, da parte do pensamento, da vontade do homem. Muito interessante a gente poder ter esse entendimento, porque a partir disso a gente vai conseguir entender também por que nós devemos cuidar do nosso corpo, por que nós devemos zelar por esse que é o templo também do Espírito Santo. Amém? Amém, glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5:23, né? Até abrir aqui. Exatamente. É lindo esse texto porque ele vai clarear, né? Pastores, olha só que interessante. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, não é em parte.
e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam plenamente conservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, você só Sim. me permita uma observação, né? É interessante a sequência, né? Santifica em espírito, né? alma e depois corpo. Então agora aqui isso já dá um entendimento na fala do nosso companheiro aí, né? Que muitas das vezes essa questão do 2, né? Vamos dizer assim, né? Aqui já completa dizendo que não, né? Que o próprio Deus, ele começa numa sequência. Primeiro é o espírito, segundo a alma, terceiro termina com o corpo. Então a transformação, a criação, ela vem desse processo, né? Interessante isso. Origem, constituição, e esse processo aqui, é claro, ele é de dentro para fora, né? Então é interessante pensar, deixar essa ideia de pensamento, né? Então olhamos para essa origem, para a constituição, e pensamos agora na queda e restauração humana. Romanos 7, 20 a 23, eu quero convidá-los, está até separadinho aqui já, para a gente olhar para a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 20 ao 23, que é muito importante para nós olharmos, porque a Bíblia, ela vai revelar que todas as áreas do ser humano, elas foram afetadas pelo pecado da queda. O pecado da desobediência, originado em Adão e Eva, ele afetou, a consequência afetou toda a estrutura, né? Todo o sistema, né? O pecado, ele é avassalador, mas afetou assim em todas as áreas, o ser humano em si. E a nossa tendência de carne, pensando em matéria, em físico, ela tende a pecar, ela tende a inclinar, né? Claro que nós vamos olhar mais à frente, vamos pensar que há um meio para que ela não incline, né? Essa luta interior aí, mas a Bíblia tem o escape para isso. Mas Romanos 7, 20 ao 23 vai dizer assim para nós, olha que interessante. Mas se eu faço o que... Deixa eu corrigir aqui. Mas se eu faço o que não quero, não sou eu quem faço, mas sim o pecado que habita em mim, né? Assim, encontro essa lei quando quero fazer o bem e o mal reside em mim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. 23, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, ou seja, nas partes do meu corpo. Sim. Muito profunda essa colocação paulina, escrevendo aos Romanos, porque ele está dizendo, é uma luta contínua. Eu ouvi de um pastor, eu acho muito interessante essa ilustração, que nós temos dentro de nós 2 cães famintos, ou 2 leões ferozes, da forma que achar melhor, né? Um é bom e o outro é ruim, e vai vencer aquele que o alimentar melhor, né? Então, se eu pego dentro da Bíblia, olhando para esse princípio, e eu alimento o meu corpo daquilo que a palavra orienta dentro de um propósito divino, com certeza eu vou alimentar aquilo que esse alimentado será o vencedor. Então esse é o contrário. Então eu deixo aberto aqui para nós pensarmos juntos nessa queda e restauração, e eu achei muito interessante porque o escritor, ele coloca muito aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus, e eu tenho de cabeceira esse livro, gosto muito de olhar para ele, porque lá está a nossa regra de conduta, daquilo que nós cremos com base na palavra de Deus. Pastor Ismael, vamos voltar aqui, né, sobre essa queda e restauração. Então, pensando, essas áreas afetadas, vamos comentar algo aí, o que você nos diz? É uma área que ela vai trazer, e ela traz, né, a você que está preparando essa aula, frisar também esse ponto, muito bem comentado aqui pelo pastor Valcir, né, dessa questão negativa, né, porque, e é bom e interessante guardar que o salário do pecado é a morte. Então, ou seja, mas a morte em todos os sentidos. Aí eu quero abrir esse sentido, porque muitas das vezes a gente pensa e observa só o pecado de um ponto de vista, mas agora quando nós pensamos que o salário do pecado é a morte, só que a morte, ela vai trazer não só do corpo físico, que é o que nós estamos tratando, que é a lição de hoje, mas a morte, ela vai se alastrar em sentido de sonho, em sentido de projeto,
em sentido de objetivo. Então, ou seja, e é bom que nós também pensamos que Deus não fez o homem para que ele vivesse no tempo, um tempo curto. Quando nós olhamos, e eu até faço sempre esse comentário, eu não consigo pensar que Deus fez Adão hoje e ele pecou amanhã. Não consigo. Se o pastor tem uma observação assim, eu fico grato. Eu não consigo pensar assim. Eu creio porque o nosso Deus é de eternidade a eternidade. Então, ou seja, o homem não foi feito, né, para que ele já tivesse o fim ali. Mas essa consequência do pecado, essa morte, essa questão toda afetada do corpo, eu fiquei pensando, que o nosso companheiro estava falando, e eu pensei, quando Deus foi criando tudo, criou a mão, criou os pés, os olhos e etc, tudo perfeito, mas sem vida. E quando ele sopra ali o fôlego de vida, eu fico imaginando, em questão de segundos, milhares, tudo funciona, né? Só que não tinha colesterol, não tinha triglicerídeo, não tinha nada. O homem era perfeito, e até hoje, né, se debruça em cima do homem, e aí chega numa conclusão, é só Deus, termina tudo em Deus, né? Agora esse pecado vem para, eu diria uma palavra simples, né? Ou seja, querer atrapalhar, porque ninguém pegou Deus de surpresa, né? Não se pega Deus de surpresa. Então, pastor, eu penso assim que essa questão muito bem comentada pelo senhor, né, que afeta todas as áreas, e eu queria trazer para esta área, né, não só no sentido de morte, né, mas no sentido assim de várias outras coisas que vêm entrelaçadas juntamente com a morte física, que já foi aqui comentado. Só complementando o que o irmão falou, que eu acho que é muito interessante, esse tópico 3 ele fala da queda, mas ele fala também da restauração humana. Quando a gente fala da queda, a gente está falando da separação do homem e Deus, que veio mediante o pecado. Pecado é isso, é a separação entre o homem e Deus. Aí quando você pega esse ponto, você consegue ver que existe a ação de Deus para trazer novamente o homem para perto dele. Então ele fala, ali no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 20, ele fala na parte B assim, ó: pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós devemos glorificar a quem? A Deus, tanto no vosso corpo quanto no vosso espírito. O Senhor veio para que nós fôssemos restaurados e, através dessa restauração, nós pudéssemos voltar a o quê? A glorificar a Ele, tanto com o nosso corpo quanto o nosso espírito. Ou seja, tanto com a parte material, exato, quanto a parte imaterial, que, como citamos ali no último tópico, tratava-se do corpo, alma e espírito. É interessante, então, olha, queda e restauração humana. Quer dizer, o ser humano ele não foi feito para morrer. Não. A proposta, né, inicial era uma vida eterna. Então, quanto tempo se deu antes da queda, nós não temos aí base para isso, né? Acreditamos que Adão pôde usufruir e viver bastante no paraíso, né? Junto com Eva. Sim. Ok, mas vamos lá. Dentro dessa visão que você traz, evangelista Denilson, queda e restauração. Quer dizer, a queda veio, afetou, né, o pecado veio, mas havia um plano já definido, pronto, preparado por Deus, que era o Cordeiro, que Apocalipse 13:8 vai citar, né, que eles davam honras e glórias àqueles que não foram achados, aqueles que não foram achados escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de existir ser humano, já existia o plano da redenção. Exatamente. Então a você, professor, passe isso para a sua classe, a você que está nos assistindo, entenda isso. Há um Deus gracioso, amoroso, que mesmo que o homem virou as costas para ele na queda, mas ele sempre esteve com as mãos estendidas dizendo: eu te quero de volta. E é interessante, pastor, você pensar assim, nesse ponto que o senhor comentou, né, desse plano de restauração. Porque eu olhando aqui em Gênesis capítulo 3, quando tudo isso aconteceu, né, Deus já profetizou isso, né? Ou seja, quando vem a queda, ele chega para a serpente, pune a serpente, né? E aí ele vai fazendo todas ali as punições, mas ele chega para a mulher e diz: da semente da mulher. Ou seja,
vai acontecer a restauração, né? Eu gostaria só de complementar isso, pastor, porque tem um versículo que Por está favor, no isso é livro bom. de Romanos, no capítulo 5 e versículo 17. Quando a gente fala de restauração humana, a gente tem que pensar, querido ouvinte, que o pecado ele veio mediante um homem, mas a salvação também veio por meio de um homem. Uma pessoa, Deus se fez homem e nos trouxe a salvação. E olha o que diz o versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia, Glória que a palavra Deus. maravilhosa. Se a gente for pensar, Deus se fez homem e veio para trazer salvação a nós. Para Então, restauração, né? para Pra restauração. Agora lindo, né? Assim, não está aqui na lição, mas eu pensei agora, né? Eu acho muito importante isso. O homem, Deus faz o homem do barro. Né? Faz o homem da onde? Do barro. Né? E aí ele sobra. Aí na restauração, ele sai do barro. O inverso, né? Exatamente. Coisa linda, né? É muito lindo isso daí. A criação do ser humano. Nós estamos pensando sobre isso, né? Olhando para a origem, para a construção, né? Constituição, melhor dizendo, queda e restauração. E esse primeiro ponto, então, nós pensamos isso. E no segundo ponto da nossa lição, nós vamos olhar para a visão bíblica do corpo, né? Que é praticamente o título da nossa lição de hoje, né? Dessa 9ª lição que nós estamos estudando. A visão bíblica do corpo, e nós vamos olhar para a parte exterior agora mais detalhadamente, né? Na primeira a gente falou mais resumidamente, agora nós vamos detalhar um pouco mais, depois olhando para o corpo como templo do Espírito Santo e depois pensando na glorificação, porque talvez você ouviu, né? O ser humano ser eterno, corpo, natureza caída, o pecado, inclinação do corpo para o pecado, né? Toda essa ideia parece que dá um pouco de confusão, mas nesse segundo ponto nós vamos olhar para o que a Bíblia diz. Por isso que é muito importante nós atentarmos para o propósito divino que foi citado já, que é bênção para a vida de todo aquele que obedece à Bíblia e coloca o seu corpo dentro da vontade de Deus. Eu vou primeiro, evangelista Edenilson, pensar sobre a parte exterior, o que é fora, né? Corpo, carne, né? Refere-se ao homem físico, e esses termos indicam a parte visível que se vê, se apalpa, né? Da natureza humana, né? Conforme Romanos 7,18. Descreve carne e corpo no sentido negativo quando Paulo vai falar isso, e esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa, não especificamente ao corpo físico. O corpo físico é invólucro, né, evangelista Nilson? Então eu gostaria que você falasse sobre essa parte exterior do homem. Como você bem falou, evangelista, pastor Valcir, desculpa, a parte exterior do homem, ela se refere ao corpo. E quando a gente fala do corpo, a gente também já traz em mente a carne. Mas aqui nesse ponto aqui da lição, é interessante a gente entender o que é o corpo, o que representa o corpo. Nesse caso aqui, o corpo representa a parte externa do homem, a parte que todos nós vemos, é a parte material. Essa parte externa, como o próprio pastor já citou, nada mais é do que o invólucro, aonde nós estamos habitando no momento, o qual envelhece e morre, né? A carne se refere-se já à nossa natureza, aquela natureza que nós chamamos de natureza carnal. Como foi citado no livro de Romanos, no capítulo 7, versículo 18, o apóstolo Paulo fala: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha que interessante. O apóstolo Paulo reconhece que ele está num corpo, ele está na carne. Porém, apesar dele não querer praticar as coisas que estão na carne, que são da carne, ou seja, as nossas vontades, os nossos,
que gostamos de apegar, né, a parte palpável, né, isso aqui tudo vai envelhecer, isso aqui tudo vai ficar, vai passar. Mas, e ele fala, interessante que ele fala, mesmo que ele não queira, isso vai passar. Então, aqui nós temos que entender que essa parte exterior do homem, ela não num tom depreciativo, porque muitos até, inclusive, interessante esse ponto, falam do corpo de forma pejorativa. Alguns até citam que o corpo é a prisão da alma, né? Tratam o corpo não como uma parte da tricotomia, não como uma parte que Deus criou, a sua imagem e semelhança, né? Então desvalorizam o corpo a ponto de não cuidar dele. Aqui eu falo não cuidar não somente da saúde física, mas também de desobedecer a Deus, fazendo consigo aquilo que bem entende, que acha que é certo ou que é errado, não cuidando do seu corpo, fazendo dele uma mera, de forma deliberada, coisas que não agradam a Deus, que não servem para adorar a Deus. Glória a Deus. Há um livro que é a obra, né? Ama Teu Corpo, diz assim, o problema não é o corpo, mas o pecado. Exatamente. Às vezes o erro, você bem comentou, né? Às vezes o foco está errado, né? O corpo é para glorificar a Jesus, é para glorificar a Deus, né? O problema não é o corpo, mas o pecado. O corpo é apenas um lugar, está escrito nesse livro, Ama Teu Corpo, é apenas um lugar onde a batalha entre o bem e o mal é encarnada, né? Onde está travada, que é o que Paulo deixa muito claro na epístola aqui, ele trabalha muito essa ideia, você já citou o versículo, né? Essa guerra, né? Essa batalha. Então essa é a parte exterior. E no livro de Romanos, é interessante o capítulo 12, que ele fala, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e agradável. Então, nós temos que ter o nosso corpo para adorar a Deus. E não para ser adorado, como a gente já citou em outras lições anteriores, onde havia, né, adoração à parte egocêntrica, né, onde o homem é o centro de tudo. Aqui a gente vê, o corpo também foi criado para a adoração e ser apresentado em sacrifício vivo ao Senhor. Vivo, santo e agradável. Glória a Deus, né? O nosso corpo, né? Temos que cuidar. Eu gostei muito da tua fala, eu vou refrisar isso aqui. Temos que cuidar do corpo. Nós vamos tratar agora sobre a parte interna, né? O interno, com o pastor Ismael, né? Do templo e morada do Espírito Santo. Sim. Mas precisamos de fazer exercícios, precisamos de ter uma vida saudável para cuidar desse corpo, né? Nós vamos prestar conta dele a Deus. Templo do Espírito Santo, que é o segundo subponto desse ponto 2, né? 1 Coríntios 6,3, a Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Somos chamados aqui, atenção, para como salvos em Cristo. Nosso corpo, essa parte material, deve ser santo e usado para glorificar a Deus. Então, o nosso corpo é templo. Então, eu gostaria que você comentasse sobre isso, pastor Ednilson. Muito bem, pastor Valcir, Ednilson. Nós aqui, nesse ponto, precisamos caminhar nesse cuidado. E nesse cuidado não está, usando aqui, me permite, pastor, a sua fala, né, só do ponto de vista do cuidado físico, né, no sentido, de repente, é uma boa alimentação, isso faz parte desse cuidado. Mas eu quero trabalhar esse cuidado usando a fala do nosso companheiro quando ele disse ali, citando um texto, né, que o nosso corpo é para glorificar o Senhor. Então, esse é o cuidado. Então, muitas das vezes, quando você vem à igreja, né, ou seja, quem vem à igreja? Qual é o estímulo que faz você adorar a Deus? Qual o estímulo que faz você estar cultuando? Então, esse estar cultuando, esse vir cultuando, quando você está aqui na casa do Senhor, adorando o nome dele, você está olhando para o seu corpo e dizendo, eu estou cuidando de ti. Mas eu não estou usando uma palavra na academia, mas não é esse o cuidado. Eu estou cuidando de ti porque eu estou te fazendo uma manutenção para a eternidade. Então, nesse cuidado que eu penso, e penso também, pastor Valcir, que são 3, né, o objetivo e a proposta que Deus tem para conosco, que nós cuidamos. O primeiro compromisso nosso é para com Deus, aquele que nos criou. Esse é o primeiro compromisso que nós temos que ter. Qual? Com
Deus. Eu preciso ter esse compromisso com Deus. Por mais que tenha uma linha de pensamento que não crê em Deus, mas o texto é claro, ele tem fragmento de Deus. É só um pensamento. Segundo compromisso, consigo próprio, com esse corpo que nós estamos trabalhando. E o terceiro, com o próximo, não é? Então, ou seja, nós temos aqui 3 situações: com Deus, consigo mesmo e com o próximo. A ponto de Paulo falar, jovem Timóteo: Timóteo, cuida de você. Sim, primeiro você. E depois as coisas que Deus colocou a você fazer. Então esse cuidado, pastor Valcir, e aí, dando continuidade na fala do nosso companheiro, eu penso nesse cuidado nesse ponto também. Não só do ponto que a sociedade vê hoje. Qual é o cuidado hoje da sociedade? Um corpo bonito, não é? Se paga caro para fazer algumas mudanças. Aqui não estou criticando jamais, né, questões de quem tem esse trabalho como sobrevivência, mas eu só estou trazendo qual é a visão, né, que nós temos hoje desse corpo e desse cuidado. Então essa visão bíblica, porque estamos tratando aqui de uma questão bíblica, na minha opinião, é esse cuidado. Então fica esse convite: quando você for adorar o Senhor, quando você for orar, quando você for adorar, independente se é na casa do Senhor, na sua casa mesmo, você está cuidando do seu corpo. Maravilha. Templo e morada do Espírito Santo. Então, exterior, né, foi citado, interior como esse templo. Olha só que interessante, tesouro em vaso de barro. Paulo trata muito isso, né, em suas cartas, né, ou seja, essa preciosidade que é o Espírito Santo habitando em nós. Mas pensamos nisso, e eu vou dirigir agora ao evangelista Denilson, esse último ponto, e eu achei muito interessante, porque eu já fiz um pré-comentário breve dizendo, né, para que cuidar então, né? Se é corpo, e eu ouço essa expressão de pessoas que não conhecem a palavra, vai para debaixo da terra. Hoje não vai mais, né, para debaixo da terra, né? Aqui em Curitiba, na nossa capital do estado, vai para o vertical, né? Então não vai para debaixo da terra, né? Mas e é bonito lá, hein? Exatamente, né? Assim, mas a ideia, né? Vai apodrecer. Peraí. Para o salvo, esse terceiro ponto aqui, Douglas Batista foi cirúrgico em colocá-lo, porque a glorificação na ressurreição. Se Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, e essa ressurreição, essa transformação do corpo físico de Cristo, que daí ele se tornou, ele deixou de ser limitado pelo pecado que habitava, né? Assim, o corpo nosso, né? O corpo de Cristo não, porque o corpo de Cristo não havia pecado nele, porque ele não nasceu da junção carnal de homem e mulher, sim por obra e poder de Deus pela ação do Espírito Santo. Porém, nós temos que pensar nisso. Jesus estava no corpo físico, sem pecado. Ele é ressurreto ao terceiro dia, a ressurreição de Cristo ao terceiro dia, agora ele está num corpo glorificado. É o mesmo Cristo, né? Num corpo agora transformado, livre de todas as dores e pecados. Então, o nosso corpo, nós vamos pensar nisso agora, ele vai passar, e é a última etapa que a lição traz aqui, a última etapa da nossa salvação é a glorificação do nosso corpo. Gostaria que você falasse um pouco para nós sobre isso, evangelista Denilson. Muito interessante esse ponto, pastor Valcir, porque nós trabalhamos sempre com aquela ideia que nós estamos aqui na Terra, vamos viver por alguns anos e vai chegar um momento que nós seremos arrebatados. Essa é a esperança do crente, que se a gente não morrer, que o Senhor venha e nos leve para morar consigo. E quando o Senhor vir a nos buscar, a Bíblia fala para nós que o nosso corpo será transformado e glorificado. E como que é isso? Essa transformação do corpo mortal será efetuada conforme o corpo glorioso de Cristo. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, porque nós vamos passar por um momento de transformação, onde aquilo que é corruptível deixará de existir, e nós teremos um corpo glorificado, que será para a honra e para a glória do Senhor. É maravilhoso. Eu fico pensando também, pastor, você nessa fala que nosso companheiro comentou, né? Que Jesus deu uma pequena demonstração, né? Lá no Monte da Transfiguração. Sim. Então, ou seja, ele subiu, daqui a pouco, né? O corpo dele, segundo a Bíblia, né? Se transfigurou.
Exato. E aí chega a aparecer 2 profetas, né? Você que é conhecedor da Bíblia, sabe qual é. Que não sabe, faça, né, um questionamento, leia lá, por gentileza. Deixa aí o texto. Não vou comentar, só vou fazer esse comentário, mas eu gostei dessa parte, né, da glorificação. Jesus fez uma demonstração dessa glorificação. 2 textos interessantíssimos, bíblicos, né, que corroboram com a nossa fala. Sim. Primeiro é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, né? Isso. Que diz assim: com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque necessário é que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 até os 54, né? Isso. E 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4, 13, eu acho mais clássico ainda, né? Irmãos, não quero que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Nós, salvos em Cristo, os cristãos, temos essa esperança. Você pode afirmar isso para o seu aluno aí, professor. Você tem essa convicção. Olha só que interessante. Pois se cremos que Jesus morreu, e aí, evangelista Edenilson, você citou, né? Corpo igual dele, ressuscitou. Olha que coisa linda. Assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia deles os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhe declara o seguinte: nós, os que ficarmos vivos, seremos para a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos o que dorme, porque o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console-se com esta palavra. Aleluia. A glorificação do corpo, esse corpo mortal, limitado, mas pela redenção que nós vimos lá, porque teve a queda, mas teve a redenção em Cristo. Esse corpo será transformado. Mas morreu há tanto tempo. Esse é o grande mistério da salvação e da glorificação do corpo. Ao soar da trombeta, a Bíblia diz que esse corpo será glorificado. Um corpo sem problema de coluna, um corpo sem colesterol, sem câncer, sem intolerância, ilimitado. É um corpo glorificado como o de Jesus, né? Então eu fiquei maravilhado, me debrucei em cima desse texto quando eu olhei para ele. Douglas Batista foi feliz. Deus te abençoe, pastor Douglas, por escrever uma lição tão rica e colocar um tema tão importante. Então o seu corpo é para a glória de Deus, e após essa vida, se você estiver vivo, você será arrebatado. Nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados. Porém, se partirmos dessa para a eternidade, naquele grande dia, a trombeta vai soar e nós vamos ser chamados da sepultura. E o nosso corpo será transformado em um corpo glorioso como o de Jesus, e nós vamos estar para sempre com o Senhor. Amém. Estamos pensando então nessa lição de número 9, né? Uma lição maravilhosa, a visão bíblica do corpo. Olhamos para esse primeiro ponto, né? A criação do ser humano, para o segundo ponto, a visão bíblica do corpo, e agora nós vamos olhar para uma visão secular do corpo, né? E a gente fica sendo tentado, se eu posso usar esse tempo, para citar algumas coisas, né? Porque ele é muito próximo, né? Embora nós estamos falando terminamos um tópico que diz que o corpo é glorificado e vai estar para sempre com o Senhor, e se você não cuidar disso, você vai prestar conta com Deus, isso é muito importante. Mas agora nós vamos pensar nessa visão secular, e eu vou dirigir ao pastor Ismael essa primeira pergunta, porque nós vamos trabalhar esse primeiro subponto desse terceiro ponto, pensando no hedonismo e o narcisismo, né?
E aqui eu até anotei, não é ser contra o gostar de si mesmo e zelar do corpo de forma saudável, e sim dos exageros ao estilo de vida que essa sociedade e algumas linhas ideológicas nos impõem, né? O corpo perfeito, o corpo sarado, né? Então o hedonismo, que é aquela ideia aberta, né, do sexo desenfreado, do apetite sexual desordenado, o narcisismo, que é essa ideia de contemplar a si mesmo, adoração a si mesmo. Então, pastor Ismael, olhando para tudo isso, então a ideia não é não zelar, mas sim sair desse foco, desse exagero que a sociedade impõe, né? E isso tem que ficar muito claro, né? Desculpa aí o tem que, né? A palavra, né? Não expressa com propriedade, mas precisamos cuidar. Aqui sim agora vai entrar a continuação que nós comentamos no segundo tópico, né? Já que o corpo ele foi feito para adorar o Senhor, mas, né? Eu quero citar esse mas, né? Que nós precisamos, frisa bem isso, cuidar desse corpo. E aqui é uma questão assim, como de modo geral, né? E muitas das vezes você está perdendo noite de sono, muitas das vezes, quem sabe, com muitos compromissos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar, não com o pastor Valci especificamente, né? Mas no mesmo ramo, né? Então, ou seja, e aquela tendência, não, eu vou tocar até meia-noite, se eu dormir, cuidado com isso, eu já ouvi muito isso, para mim só 4 horas de sono já serve, cuidado, né? Tem um texto bíblico que serve também para esse ponto, né? Tudo que se planta, colhe. Então, ou seja, esse cuidado nós precisamos ter. A alimentação, principalmente a alimentação que nós vivemos hoje, né? Na nossa sociedade, onde a alimentação principal era toda embutida. Então, ou seja, muito complicado na questão da saúde. O tempo, cuidado com o tempo, né? Porque hoje se coloca muita questão, não tenho tempo para a família. Aqui nós temos representante da família, Deus abençoe, né? Que tem sempre nos trazido grandes informações no contexto familiar, mas nesse ponto família é interessante também esse tempo. Então esse cuidado, eu vou resumir aqui numa palavra rápida, e passando aos senhores, né? Para fazer um comentário, é o cuidado geral, né? Alimentação, sono, né? De repente uma boa caminhada, um bom exercício, para que nós possamos fazer, eu termino com essa parte, né? Fazer a nossa parte. Isso é muito bom. Nós temos que cuidar, é claro que nós não podemos dizer que com isso a pessoa estará isenta de ter um problema de saúde, alguma situação incorrente, né? Uma hereditariedade, né? Na questão de doenças, né? Tem que cuidar, né? Há um quadro da minha família clínico, e eu estou cuidando, que eu estou chegando na idade onde aconteceu com meu pai e os meus irmãos. Então, é o check-up anual, é esses cuidados, porém eu percebo que o corpo tende assim, a ir para esse lado, né? Isso faz parte. Mas a gente olhando para isso, olhando para esse ponto, e o capítulo 6, versículo 12 de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, Paulo vai trabalhar os dois tópicos, agora que a segunda pergunta que eu vou dirigir a você vai falar sobre erotização e libertinagem, mas na primeira parte desse versículo, Paulo diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Pode fazer? Pode, mas não deve. Então nós temos que ter cuidado com isso, ter zelo pensando nisso, né? É bom se cuidar? Deve se cuidar? Deve, porém não seguindo essas ideologias, não seguindo o que a sociedade impõe, essa ideia do corpo perfeito, mas sim ter saúde para viver com qualidade, para usufruir dos filhos, né? Da esposa, de um bom casamento e vice-versa, e assim viver nessa terra dentro de um plano perfeito divino. O segundo ponto, evangelista Denilson, erotização e libertinagem, o 6.12b, né? Sim. O A nós pensamos, né? Aí o B vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, Paulo vai dizer, porém não me deixarei dominar por nenhuma, né? Deus criou a sexualidade, né? Ela foi criada por Deus, e nesse caso não é impuro, né? Mas ele deve ser praticado dentro do casamento, né? Da forma que nós defendemos, monogâmico, né? Essa é a forma, homem e mulher, marido e mulher, né? É assim que nós pensamos, né? Agora, nossos dias,
é uma erotização do corpo, é muito explorada, né, Edenilson? Muito, né? Pastor Valcir, esse tópico é um tópico muito importante e não à toa que ele também foi colocado pelo nosso comentarista já logo na sequência do tópico sobre hedonismo e narcisismo. Infelizmente, dentro dos vários meios, não somente da igreja, essa busca desenfreada pela adoração ao corpo, pela exposição do corpo, ela tem trazido o quê? Um desvio na conduta das pessoas. Então, as pessoas se focam em cuidar do seu corpo, em mostrar o seu corpo, e para isso ela abre mão do propósito para qual Deus nos criou e começa a viver em prol de si. Aqui, mais uma vez, a gente volta a ver o homem agindo de forma egocêntrica, pensando somente nele como centro de tudo. Ele é aquela busca desenfreada pelo seu corpo, pela beleza estética, e aí vem a questão da erotização e libertinagem. Como foi já citado aqui, é importante nós colocarmos que a sexualidade, ela não é pecado. Tinha-se há um tempo atrás, não é da minha época, né, mas tinha-se há um tempo atrás que o sexo era apenas para procriação e não para o prazer. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque se Deus criou o sexo, Ele criou não somente para esse fim, que é a procriação, mas também para prazer do homem, para prazer da mulher. E aqui é muito importante a gente destacar que uma vida saudável, ela também passa por uma satisfação sexual. Ou seja, dentro da vida matrimonial, dentro e exclusivamente, cabe se frisar, bem frisado, bem frisado. Dentro do casamento, o sexo, ele faz parte da unidade familiar. Então, o homem e a mulher, eles precisam ter esse contato. A gente vê algumas famílias, às vezes, se desgastando, se destruindo até, por conta do homem não estar buscando também satisfazer a sua companheira, e o inverso também. A sua esposa não atendendo aos desejos, aos impulsos sexuais do marido, por acreditar que isso é algo pecaminoso, por entender que isso não é de Deus. E aqui nós temos que tomar o cuidado. Esse tópico, erotização e libertinagem, ele fala especificamente sobre o desvio na conduta, sobre aquilo que é pervertido, perverso, ou seja, desregrado. Essa é a temática desse ponto. Tudo aquilo que é feito de forma exagerada ou de forma depravada não é bom. E a Bíblia condena isso, inclusive. Mas aqui o ponto importante que nós temos que entender: sexo não é pecado. Sexo foi algo criado por Deus para que nós, obviamente, tenhamos, possamos ter a procriação, mas também ter a satisfação. E por isso, irmãos, é importante a gente cuidar desse ponto. Agora, a erotização já é a forma negativa que é utilizada. E a libertinagem, o que é? Ela trata de você viver uma vida desregrada, ou seja, fora dos padrões. E aí você vê a questão dos transgêneros, a questão da transformação, a questão da própria mudança que a gente vê ocorrendo, as pessoas fazendo cirurgias para mudar o próprio sexo do corpo. Isso vai contra a nossa natureza, isso vai contra aquilo que Deus criou. É aquilo que está registrado na Bíblia, na palavra, quando Deus formou macho e fêmea. Nós temos que tomar cuidado, porque essa questão da erotização, ela tem às vezes se infiltrado, até inclusive nos nossos púlpitos. Você vê às vezes um pregador, ou uma cantora, ou alguém de destaque ali, usando trajes que trazem o quê? Erotização. Ou seja, querem despertar a sensualidade. Isso, irmãos, tem que ser tratado e cuidado.
Nós não podemos permitir que dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, isso venha a acontecer. Então, é importante você, professor, você, aluno, você que está nos assistindo, entender que dentro da igreja ou em qualquer lugar onde nós estejamos, nós precisamos ter o cuidado para que não venhamos, talvez, pela nossa forma de se vestir, da nossa forma de conduzir, né, a nossa vida, nós talvez não estejamos despertando também sentimentos maliciosos, de lascívia, né, de forma a erotizar tudo o que a gente faz. Devemos tomar esse cuidado. É muito interessante e pensar, né, olhar para isso com muito zelo e temor. Às vezes você está assistindo e perguntando, né, mas como que eu consigo? A Bíblia tem resposta para tudo, se nós nos debruçarmos e aceitarmos as suas regras. Sim. E o Espírito Santo, que é o Consolador, que está aí, que nós somos templo, para nos conduzir, nos ajudar a vencer, né? Tentados somos. Quando você cita, e eu achei interessante essas colocações, família, cuidado, eu quero voltar à lição anterior. Nós citamos isso aqui na lição anterior, né, transgênero, que realidade é essa, que é no subponto 2 do ponto 3, o efeito da ideologia de transgênero, quando vai falar sobre a Associação de Pediatras Norte-Americanos, uma associação, e eles tiveram umas definições aqui interessantes, e eu desejo compartilhar novamente, ó. Primeiro, são 3 pontos. O primeiro é: conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, mente, com o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Você citando, eu estava lembrando desse texto aqui. O segundo: os meninos não nasceram com o cérebro feminizado, as meninas não nasceram com o cérebro masculinizado. E terceiro, a ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Isso aqui não é alguém que resolveu escrever, isso aqui é um instituto, uma associação de pediatras norte-americanos. Em 2017 eles chegaram a essa conclusão. Então, olha só que coisa séria, né? Para nós pensarmos, nós estamos falando de erotização e libertinagem, de hedonismo, narcisismo, da visão secular do corpo. Então olha o cuidado. Então o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz é a nossa regra de fé e de conduta. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus, e assim nós cremos. Caminhando, o último ponto, nós vamos pensar na liberdade e autonomia, né? Falamos da libertinagem e a liberdade, aqui vai caminhar meio junto, né? Porque tanta gente quer essa ideia de liberdade, né? De autonomia, né? A Bíblia ela vai falar do livre-arbítrio do homem, né? Gênesis 2, 16, 17, ficou muito claro, você já está indo lá, né? Então deixa aí para nós lermos, né? Agora, nós somos livres, porém, todos os nossos atos, grave isso, professor, passe isso para os seus alunos, e você que nos assiste, grave isso. Todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Eclesiastes 12, 14, que nós vamos ler. O evangelista Denilson já está no jeito aí com o texto, então um comentário para nós, por favor. É interessante, pastor, sobre essa questão do homem dotado de livre-arbítrio. A palavra livre-arbítrio, se você for procurar ela na Bíblia, você não vai encontrá-la. Porém, o entendimento que o homem tem o livre-arbítrio, você já vai poder observar já no capítulo 2 do Gênesis, que diz assim, no versículo 16: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse primeiro ponto aqui é muito importante para nós entendermos que o homem tinha o livre-arbítrio para comer o que ele quisesse, para ele fazer o que ele quisesse. Porém, daquela árvore, ele não deveria comer o fruto. Nós, como cristãos, o próprio apóstolo Paulo, ele fala, né? Todas as coisas me são lícitas.
lícitas, mas nem todas me convêm. O homem, ele tem a liberdade e ele tem a autonomia para viver da forma a qual ele imagina. O problema, como na própria lição é citada, esse livre de qualquer moral divina, o indivíduo ele passa a exercer o quê? O controle sobre o seu corpo de forma egocêntrica, e ele acha ou ele acredita que ele pode fazer o que ele quiser com o seu corpo e ninguém precisa responder por isso. Porém, ele dará conta. Olha o que diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 12. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, olha o que diz o versículo 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então não existe isso de eu fazer qualquer coisa e ficar por isso mesmo. O dia, o grande e terrível dia, ele será provado todas as nossas obras, e sejam essas obras boas ou sejam essas obras más, o dia a revelará. Eu vou corroborar contigo. Eclesiastes 12:14 diz assim, ó, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas ou quer sejam más, corroborando com o texto que você leu aí, né? Olha só, interessante, agora pastor Ismael, quando essa liberdade e autonomia vem, então eu tenho liberdade, então eu posso praticar, e a lição traz isso, né? Esses adeptos, eles pensam isso, né? Nessa legalização do aborto, né? Que nós já trabalhamos uma lição aqui. Sim. E somos contra essa prática, porque isso é um assassino, infanticídio, né? Se eu posso usar essa infantil, né? Não se pode, né? E prostituição, droga, suicídio assistido, que é a eutanásia, né? Dentre tantas outras situações que não condiz com a palavra, né? Então, é do ser humano o desejo de liberdade e de ser autônomo, mas a nossa liberdade verdadeira está em Cristo. É uma liberdade desse ponto de vista, né, nosso, bíblico, que muitas das vezes tem até aquele pensamento, né, não, nós que somos presos, ou seja, e na verdade não é. De repente uma pessoa que tem alguma tendência no sentido, né, de algum alcoolismo, eu não vou entrar no comentário mérito da questão, mas aí sim há um preso, né, porque você é preso aquilo lá. Nós não, Paulo já foi citado aqui, né, nem tudo me convém. Então, ou seja, nós somos livres, e nós também desejamos que você frisa isso na sua aula, né, que nós somos livres, que todos possam ser livres, e essa liberdade está em Cristo Jesus. E tem uma ressalva aqui, né? Esse livre-arbítrio, esse comentário que está sendo agora aqui no finalzinho aqui da nossa abençoada lição, né? E essa falta de respeito com o corpo, essa falta de respeito, e nós vemos essa falta de respeito não somente do corpo, mas no geral. Hoje nós estamos numa situação tão difícil que ninguém mais respeita ninguém, né? Ninguém mais. Agora, se eu não respeito o meu próximo, eu vou respeitar o meu corpo, né? Então, ou seja, aí vai desencadear uma situação muito grave. Então, e aí é uma sensação de liberdade. Então eu penso assim, pastor Valcir, que essa sensação de liberdade, ela está também linkada com a falta de respeito. Mas não só na falta do respeito no sentido do bom dia, do boa tarde. Porque muitas vezes a gente pensa nesse respeito no sentido bom dia, boa tarde. Se eu não, por algum motivo, não te dou bom dia, eu sou desrespeitado. Mas não é esse o ponto de vista. O ponto de vista é no geral. Então cuidado com esta liberdade, né? Porque, como foi bem comentado aqui, não há necessidade de comentar novamente, haverá juízo para isso. O segundo grande mandamento de Jesus, né? Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, toda a tua alma, teu entendimento, teu coração. E segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Essa sensação ainda nela de autonomia, liberdade, aconteceu com a geração antediluviana, né? Eles quiseram se autonomizar e ser independentes do Criador. E progressivamente eles foram afastando a chegar ao ponto de Deus enviar o dilúvio sobre a terra.
Só para finalizar essa parte, pastor, por favor. Eu acredito que esse tópico, a visão secular do corpo, ela, quando a gente fala de liberdade e de autonomia, a gente consegue entender que tudo isso aqui é feito justamente por essa falsa ideia que o homem é dono de si. E quando o apóstolo Paulo fala, não sabeis que não sois de vós mesmos, 1 Coríntios 6,19. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos obra das suas mãos, nós pertencemos a Deus. E nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós esperamos sim a volta do nosso Mestre, do nosso Pai, que nos levará em um corpo glorificado para adorar e servir a Ele na eternidade. Glória a Deus por Amém. isso. Né? Glória a Deus. Louvamos a Jesus pela sua vida. Hoje, então, estudamos essa lição de número 9, a visão bíblica do corpo. Pensamos na criação do ser humano, numa visão bíblica do corpo, numa visão secular do corpo. Eu quero celebrar o nome de Jesus pela vida dos companheiros, né? Pastor Ismael, Evangelista Denilson, por estarem aqui comentando essa tão rica lição, né? Falando sobre como proceder com o corpo, né? Então nós estamos declinando para o final, o término dessa lição, deixando um convite para você, para assistir a 10ª aula desse terceiro trimestre, onde nós vamos trabalhar a renovação cotidiana do homem interior. Uma lição maravilhosa, e nós vamos poder desfrutar de momentos de comunhão, tanto aqui no estúdio, bem como aí no seu lar, junto com você que sempre está ligado e nos assistindo e dando o privilégio de poder chegar até você com essa lição. Pastor Ismael, Evangelista Denilson, Deus abençoe vocês, sua casa, prospere no ministério, prospere em todas as áreas das nossas vidas. Muito feliz e com certeza muitos daqueles que serão alcançados por esse vídeo vão ser edificados, vão ser transformados pelo poder da palavra de Deus. Vamos orar a Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos e te exaltamos. Por mais uma vez, Senhor, nos dar a oportunidade de aqui, Senhor, estudarmos a Tua Palavra, em especial hoje esta lição, Pai, falando sobre uma visão bíblica do corpo. Aquele que for alcançado através dos nossos canais de comunicação, através da TV Mão Amiga, Senhor, que ele seja edificado, que ele seja confrontado e que a Tua Palavra o transforme para a glória do nome de Jesus. Abençoa, Pai, os companheiros que estiveram aqui comentando, abençoa nosso pastor presidente, abençoa, Pai, nossa diretoria, abençoa o nosso campo eclesiástico em São José dos Pinhais, bem como as Assembleias de Deus em todos os cantos desse país, bem como do mundo. Seja a Tua boa mão sobre o Teu povo, é a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Você pode assistir essa programação pelo YouTube Escola Bíblica Dominical SJP, também Facebook no mesmo endereço, Instagram EBD_SJP e também aqui pela TV Mão Amiga, terças, quintas e sábado das 15 às 16 horas e também nos canais os vídeos, estará disponível todos os vídeos que nós gravamos. Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, para toda dúvida e para todo momento, a Bíblia é a resposta.